Bom dia, pessoal. Vamos continuar o capítulo 7 da apostila. Hoje nós vamos para a página 37. Nós estávamos falando sobre a sociedade colonial espanhola e é uma continuação. Na apostila, página 37, para as camadas populares, a situação era ainda mais difícil, pois não desfrutavam de nenhum benefício. Ao contrário, além de serem submetidos a um trabalho exaustivo, eram obrigadas a pagar pesados tributos. Eu já falei para vocês que sempre acaba sobrando para as camadas mais pobres. Eles não tinham direitos e pagavam tributos. Não é muito diferente de hoje, porque se a gente analisar hoje, vamos comparar o Brasil. No Brasil, nós pagamos muito imposto, mas nós não temos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba pagando duas vezes. Porque os pais de vocês acabam pagando convênio, acabam pagando escola e acabam morando em moradias como prédios ou condomínios onde tem uma segurança. Então, nós pagamos duas vezes sem nada em troca. Então, não é muito diferente daquela época, não. Vale lembrar que as sociedades coloniais espanholas tinham como característica a pluralidade de culturas, resultante de um processo anterior à chegada dos europeus à América. O que significa? Que eles já tinham uma cultura. Então, quando eles vêm, os espanhóis, eles só anexam mais culturas. É como quando a gente viaja para fazer um intercâmbio, por exemplo, estudantil, que a gente vai conhecer uma outra cultura, uma outra língua, outros costumes, que eu acho que é muito parecido para que vocês possam entender melhor esse tipo de pluralidade. Após a chegada dos colonizadores espanhóis, as populações nativas da América espanhola passaram ao domínio de uma única autoridade, a espanhola. Foi que nem o Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós passamos a categoria de submissão a Portugal. Como já estudamos, a sociedade colonial espanhola era formada por uma elite composta pelos administradores espanhóis, que eram os chapetones, e pelos crioulos, filhos de espanhóis, mas nascidos na colônia. As camadas populares incluíam camponeses, artesãos e escravizados africanos, além de um grande contingente de indígenas e mestiços, que eram submetidos ao trabalho compulsório nas minas de prata e na agricultura. Alguns estudos históricos recentes têm chamado a atenção para um processo que durante muito tempo não foi valorizado. A convivência e a experiência entre colonizadores e colonizados acabaram gerando inúmeras trocas culturais. Assim, historiadores como Sergei Grunzinski destacam o fato de muitas manifestações indígenas do século XVII demonstrarem maior influência europeia, da Espanha e da Itália renascentista, do que do passado pré-hispânico, do mesmo modo que é possível perceber a influência cultural da América na Europa. Um exemplo seria o hábito de muitos nobres tomarem chocolate, presente em boa parte da Europa do século XVII. O chocolate é uma bebida feita com base de cacau, planta nativa na América e de caráter sagrado para os povos pré-colombianos astecas. Hoje a gente toma chocolate porque é uma delícia, né? Não necessariamente por ser sagrado. As elites e os processos da independência. O processo de emancipação política das colônias espanholas foi conduzido em boa medida pelos crioulos, os filhos de espanhóis nascidos já na colônia, os quais eram proprietários de terras ou ricos comerciantes, membro da elite econômica. Para eles, a ideia de liberdade tinha um sentido muito claro: conquistar os domínios políticos, local e nacional, e poder comandar seus negócios sem as amarras impostas pela Espanha. Quer dizer, eles queriam ter liberdade de comércio, eles queriam ter liberdade dentro de um país que aparentemente não, era colônia da Espanha, mas eles queriam essa independência. Entretanto, para os grupos oprimidos pelo sistema colonial, povos indígenas e mestiços, a liberdade tinha outro sentido: ter direito à posse de terra.
isto é, ter o poder de adquirir um lote de terra para garantir a sobrevivência e não precisar se submeter à exploração de vários tipos, imposta tanto pelos crioulos como pelos chapetones. Para os escravizados, especialmente, a luta pela independência estaria diretamente relacionada à causa abolicionista. Esses diferentes pontos de vista sobre a emancipação colonial resultaram em lutas internas entre vários grupos sociais. Apesar de os espanhóis permanecerem como inimigos comuns de todos, na maioria dos casos, o que se viu foi uma violenta repressão contra os setores populares, uma vez que os crioulos não tinham planos de instituir governos democráticos. Quer dizer, eles queriam essa liberdade, mas eles não queriam a liberdade de seus escravos, dos outros que trabalhavam por eles. Então, na mente deles, o poder só queria mudar de mão dos chapetones para os crioulos, mas não os mestiços, e os escravos não estavam inclusos nessa proposta. Aqui tem organizando a história que vocês vão fazer na segunda aula, tá? A emancipação de cada país teve características próprias. A seguir, você vai conhecer os processos de emancipação que envolveram ricas regiões da América Espanhola, o Peru e o México, depois aquela relacionada à luta pela independência do Haiti, que teve características diferentes dos demais processos de independência da América Latina. A luta pela emancipação do Peru teve início no final do século XVIII, com uma rebelião indígena denominada Revolta de Tupac Amaru. Em 1780, mais de 60 mil indígenas questionaram a exploração espanhola. Essa rebelião terminou com violenta repressão por parte dos espanhóis, porém contribuiu para fortalecer o desejo de libertação naquela região. José Gabriel Condorcanqui, chamado de Tupac Amaru, segundo de 1738 a 1781, era possivelmente descendente direto de Tupac Amaru, 1540 a 1572, o último imperador inca executado pelos espanhóis. Tupac foi um nobre e poderoso indígena que liderou os nativos revoltados com o trabalho nas minas e nas plantações imposta pelos espanhóis. Ele queria reconstituir o império dos incas. O Peru ele conquistou sua emancipação política em 1821. A República ela foi proclamada depois que as tropas lideradas pelos líderes San Martín e Simão Bolívar conseguiram derrotar as tropas espanholas. Após a emancipação, o Peru continuou sendo o grande produtor de prata, que representava 82% de suas exportações. Com esses recursos, pagavam as importações crescentes de produtos industrializados ingleses. Essa situação ocorreu de forma semelhante em outros países latino-americanos, razão pela qual muitos historiadores consideram que a Inglaterra foi uma das maiores beneficiárias com o processo de independência das colônias espanholas. No México, a luta pela emancipação contou com a participação de indígenas e mestiços. Lutavam pelo fim da discriminação racial e pela distribuição mais justa de terras. As primeiras manifestações contra a dominação espanhola ocorreram a partir de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo liderou esses grupos explorados em uma luta em nome da justiça social. No ano seguinte, uma violenta reação espanhola, apoiada pelos crioulos, reprimiu a iniciativa dos rebeldes e conseguiu conter, pelo menos por algum tempo, a luta dos mexicanos pela emancipação. Quer dizer, eles não conseguiram de forma a não ser lutando para conseguir a sua liberdade. Quer dizer, eles tiveram que enfrentar os espanhóis em muitas regiões com o objetivo de ser independente. Em 1813, um novo movimento, também comandado por um padre, José Maria Morelos, resgatou a população o desejo de continuar a luta contra os colonizadores espanhóis. O movimento chegou a proclamar a emancipação da Nova Espanha. O resultado não foi muito diferente do obtido na primeira tentativa de libertação. Uma forte repressão imposta pelo exército espanhol, mais uma vez apoiada pelos crioulos, com o fuzilamento de todos os líderes revolucionários. Quer dizer, como
Eles conseguiram outros apoios e acabaram executando as pessoas que eram líder dessa revolução. Temerosos de que o movimento popular significasse o fim de seus privilégios, os crioulos proclamaram em 1821 a independência do México. Para os crioulos, o rompimento com a metrópole não deveria promover mudanças na estrutura da sociedade, quer dizer, eles teriam liberdade, mas eles queriam que continuassem do mesmo jeito a sociedade, só que comandada pelos crioulos e não pelos chapetones. Os principais líderes dos processos de emancipação pertenciam à elite crioula. Do ponto de vista ideológico, os principais libertadores, como Simão Bolívar e San Martín, tiveram acesso às ideias iluministas. Lembra das ideias iluministas? Que o povo ele tem que ser livre, ele tem que pensar, ele tem que ter a sua liberdade para conquistar aquilo que ele deseja. A pesquisa vocês pulam, isso na página 40. Em 1816 e 1825 ocorreram várias revoluções vitoriosas que libertaram a maioria das nações latino-americanas. Nessas guerras destacam-se dois líderes, Simão Bolívar e José San Martín. Eles percorreram quase toda a América Latina. San Martín partiu do sul em direção ao norte, Simão Bolívar partiu da Venezuela em direção ao sul. Eles queriam cobrir toda a extensão para que eles conseguissem fazer uma revolução em todos os lugares. Em 1826 aconteceu o Congresso do Panamá, idealizado por Simão Bolívar. O evento foi uma grande reunião de representantes políticos e de pensadores do território. Eles desejavam a união de todos os países hispânico-americanos contra a Espanha. Foi assim que se formou o pan-americanismo, um projeto de união de recém-formados nações da América Latina contra qualquer ameaça à sua integridade nacional ou territorial. Entre outras determinações do Congresso de Panamá, houve a proposta da união comercial entre as nações hispânicas da América e a proibição da escravatura nos novos países. Contudo, as disputas internas entre as nações hispano-americanas recém-formadas e a interferência dos Estados Unidos levaram as ideias pan-americanistas ao fracasso. Os Estados Unidos temiam a aliança entre vários países da América, pois os considerava potenciais concorrentes aos seus interesses comerciais. Quer dizer, vocês repararam que tudo aqui, o que gira em torno de tudo isso, sempre é muito dinheiro. É sempre negócios, é sempre formas de como eles vão se dar bem. Na realidade é bem isso, é como eles vão se dar bem, sempre. Aqui tem um pouco mais da história do Simão Bolívar e do José Francisco San Martín e do José Martín na página 41. É bom que vocês deem uma lida para conhecer um pouco mais dessas pessoas que mudaram a história na América, no continente americano. Aqui na página 42, nós temos, organizando a história, nós temos uma cruzadinha, né, para vocês fazerem. A América Latina Espanhola, após a independência, em toda a América Espanhola, a maior parte dos novos países adotou o regime republicano. Embora durante as lutas pela emancipação houvesse quem defendesse a instituição das monarquias. Entretanto, a adoção da República não garantiu que todos os indivíduos adquirissem condição de cidadão. Foi aquilo que eu falei. Na realidade, o que eles queriam era uma reforma para eles, não uma reforma para o povo. Então, novamente, a composição agrária e comercial ficou na mão da elite. E os indígenas, os escravizados, mulheres, eles continuaram da mesma forma e a situação deles não mudaram. A nova condição também não significou que a formação de novos países tenha se estabelecido pacificamente. Inúmeros conflitos acabaram, se sucederam após a conquista e emancipação. Os resultados foi a fragmentação política da região. Essa situação possibilitou o surgimento de muitos líderes que disputaram o poder local, comumente fazendo uso de força militar. Esses líderes eram chamados de caudilhos. Os conflitos geralmente se formaram em torno dos questionamentos acerca de quem deveria ter mais ou menos. Quer dizer, na realidade, era o poder pela briga do que eles realmente queriam.
Aqui nós temos interpretando documentos que vocês vão fazer na segunda aula também, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!